Fala, tirista, como é que você tá? Tudo certo? Espero que você esteja muito bem por aí. E estamos aqui no meu canal para mais um vídeo falando sobre a arte de tocar violoncelo, tá? Bom, como você já deve ter visto aí no título, né? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 10 estratégias práticas para ter mais disciplina estudando violoncelo. E acho que esse assunto faz muito sentido porque, pô, a gente está no final do ano, né? Eu não sei exatamente quando que você vai ver esse vídeo aqui, mas se você buscou por esse assunto, né, por mais motivação e etc, na hora de estudar, sei lá, possível que você veja esse vídeo em qualquer outra época também, tá? Só que nessa época, né, de final de ano ali e tal, e ali no começo também, né, do ano, estamos indo para 2026, é muito comum a gente ter um forte impulso, né, de motivação para a realização das metas, né, para o início das coisas, né? E tudo que a gente começa, né, existe todo aquele ritual, né? Você vai começar a tocar um instrumento, você tem aquele ritual, né, da aquisição do instrumento, né? Você tem ali a compra de alguns materiais, eventualmente, e tal. E tudo isso, né, são fatores externos que acabam tornando esse processo mais interessante, né? Deixa a gente assim mais motivado realmente para poder fazer as coisas, né, para poder estudar. É muito comum isso. O estudante ter todo aquele ritual e etc. E muitas vezes até a troca, né, do instrumento acaba deixando a gente naquele gás, naquela paura, naquele tesão assim realmente de poder estar estudando, né? Só que esses são os picos da jornada, né? E toda jornada é construída de mais platôs do que picos, né? Então você tem os picos ali né, que são aqueles momentos e tudo mais que a gente acaba destoando, né, daquilo que seria o padrão. Mas no dia a dia, o que vai fazer diferença, né, são os seus estudos e com o seu violoncelo e sem coisas novas necessariamente, né, sem aquelas novidades de eventualmente ter um instrumento novo, um arco novo, uma música que você goste, né? Muitas vezes na sua vida como violoncelista você vai precisar tocar músicas, né, que eventualmente talvez não sejam aquelas que você sonhou um dia em tocar. Beleza? Isso faz parte do processo, né? Toda música que você vai estudar ali, recebendo do seu professor e tudo mais, tem como foco a sua evolução no instrumento, beleza? Então, vamos lá, 10 estratégias práticas para ter mais disciplina estudando violoncelo. Eu tenho certeza que, cara, pelo menos uma dessas estratégias que eu separei aqui para você, você vai conseguir encaixar na sua rotina e ter mais resultado. Fechou? Então vamos lá então. Bom, começando aqui, né, a importância da disciplina, né? A disciplina versus a motivação, né? Basicamente aquilo que a gente acabou de falar, só que com alguns detalhes aqui, né? Então, a disciplina é o que faz você estudar quando a motivação falha. Músicos profissionais não esperam a inspiração, eles confiam no hábito. Isso aqui é muito importante, porque vão ter dias que você não vai querer estudar, cara, é padrão, né? Esses dias assim, cara, tipo, via de regra talvez sejam até, em termos de quantidade, né, eles apareçam com mais frequência do que os dias que eventualmente você esteja motivado, né? Nesse caso, se isso acontecer de fato, talvez seja o caso de parar e dar uma repensada, ver se é um instrumento que você quer de fato, né? Se aquilo tá te satisfazendo, né, de alguma forma e tudo mais, porque senão realmente se fica uma coisa muito penosa de ser feita, talvez o violoncelo não seja para você, tá bom? O violoncelo é um instrumento difícil, a gente não pode dizer que é um instrumento fácil. É um instrumento difícil, tem uma textura bastante grande, você lê em 3 claves, enfim, cara, não é um instrumento fácil, né? As músicas são assim, existem músicas de todos os tipos, né? Mas aquelas que geralmente a gente quer tocar são as mais complexas, grandes concertos e etc. É um instrumento bastante lesivo. Então tudo isso, no final das contas, assim, vai testar o seu amor pelo instrumento, né, cara? É para saber se você realmente quer, se você tá disposto a pagar o preço que ele exige, né? E não é um preço barato, né? Então, por conta disso que é tão importante a gente saber, né? Tem gente que sempre fala assim, puxa, quando você estiver desanimado e etc, olha para o início, né? Pelo motivo que fez você iniciar, pelo motivo que fez você começar do instrumento, porque aí a gente consegue ter acesso ao mesmo sentimento, né? Que fez com que a gente desejasse tocar esse instrumento, né? Então aqui apenas retificando, né, isso que eu disse, se eventualmente tiver muito difícil de continuar e a maior parte dos dias de um ano, por exemplo, forem de grandes desafios, talvez não seja o caso de continuar estudando esse instrumento, né? Porque uma das funções da música é proporcionar
prazer pra gente também, beleza? Então isso aqui é muito importante. Mas, via de regra, vão haver coisas, né, na sua jornada que você não vai querer fazer, que você não vai querer estudar, e isso faz parte. Então, os profissionais, eles focam, né, na resolução de problemas o tempo todo, né, como já falamos aí até em outros vídeos sobre essa questão de estudo e tudo mais, né? Então, assim, cara, se você tem uma música que você não gosta para tirar, tira o mais rápido possível, entendeu? Se dedica bastante nela para você tirar, e aí você vai apresentar isso na orquestra que você toca, eventualmente na sua igreja, ou até mesmo num recital que você tem para fazer. Mas muito difícil, né? Um violoncelista tirar uma música para um recital que ele não gosta, né? Muito, muito realmente raro, não sei nem se é o caso, beleza? O conceito de identidade, né? A disciplina não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é ou sobre quem você se torna através dela, tá? Isso aqui é bem interessante. O objetivo é se tornar uma pessoa que estuda violoncelo todos os dias. Esse é o grande objetivo, né? É o nosso grande foco, né? Você se tornar uma pessoa que toca, né, violoncelo todos os dias, e conforme você vai tocando, com foco sempre em resolver problemas, você vai, né, se desenvolvendo cada vez mais no instrumento, beleza? Então vamos lá agora para a parte prática, né? Aqui as 10 estratégias práticas para a disciplina, beleza? Então aqui eu trouxe o ouro do ouro aqui, de verdade, só coisas assim que são realmente interessantes. Então vamos lá, primeira estratégia, o conceito de inevitabilidade, né? A estratégia mais poderosa, tá? O que é? Tornar o estudo do violoncelo uma parte não negociável e automática do seu dia, como escovar os dentes ou tomar café, tá? Eu não sei se você é ou não fã de musculação e etc, mas existe um documentário chamado Pumping Iron, que é com o Arnold Schwarzenegger e tal, e ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala assim, cara, o meu treino, ele é a parte mais importante do meu dia, né? No caso, Arnold Schwarzenegger falando. E aí ele fala assim, sei lá, se alguém me liga e minha casa está pegando fogo, eu falo, tudo bem, ligue para o serviço de seguro. Eu estou indo para academia. E assim, o que eu percebo é que os melhores violoncelistas, eles, cara, assim, tipo, eles exercem esse conceito de inevitabilidade em todos os quesitos, né? E eu quero explorar um pouco mais isso com você. Mas no final das contas, essa primeira abordagem sobre o conceito de inevitabilidade diz respeito à decisão, que é você decidir que isso é uma prioridade absoluta para você. Quer você seja um profissional, né? No caso, se você já for um profissional, isso aqui não lhe diz tanto respeito, né? Mas em alguém que está buscando aprender um instrumento, isso aqui vai ser muito importante para você se você quiser evoluir mais rápido, entendeu? No violoncelo. Então aqui um exemplo prático, né? Quero o estudo no calendário como um compromisso inadiável. Se o estudo é às 18 você está sentado com o violoncelo sem questionar e ponto final. É assim. A decisão de estudar é tomada uma vez ao agendar, não todos os dias. Então, no momento em que você estabeleceu lá o seu schedule, né, ali o seu calendário, cara, você vai seguir aquilo e você vai se comprometer de fato a estudar. Então, você vai deixar de marcar compromissos naquele horário, você vai deixar de marcar compromisso nos dias que você estabeleceu aquele horário e por aí vai. É assim que tem que ser. Se você quer evoluir em qualquer coisa na sua vida, você precisa fazer isso. Porque senão esquece. Ah, poxa, eu não consegui estudar, sei lá, por exemplo, no horário que eu pré-estabeleci. Cara, você tem uma meta lá para bater, entendeu? Então, assim, estuda de madrugada. Não sei, dá o seu jeito. Esse é o tipo da conversa que hoje em dia é até meio difícil de ter, né? Porque, sei lá, as coisas estão tão mais complexas, né? Hoje em dia ninguém pode falar muita coisa e tal, mas enfim, eu tô aqui te dizendo, entendeu? Esse é o tipo de compromisso que eu tenho, entendeu? Assim, cara, de verdade. Quando eu não estou estudando, por exemplo, na última semana do ano, eu de fato não estou em contato constante com o instrumento. Mas eu me permiti isso. Isso fez parte do meu planejamento. Então, assim, quando eu estou em planejamento, né, cara, esquece, cara. Tipo assim, meu ano letivo, eu tenho que estudar todos os dias. É uma coisa que é importante para mim, entendeu? Porque é uma coisa que eu quero aprender e ponto final, entendeu? É basicamente assim que funciona, tá? Uma outra abordagem sobre o conceito de inevitabilidade, e aqui eu quero trazer isso para você, é com relação às micro dificuldades que nós encontramos muitas vezes para começar a estudar. Então, quando a gente fala, né, de inevitabilidade, a gente também fala aqui de ambiente, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas sobre o conceito de inevitabilidade é você criar um ambiente que seja inevitável que você estude. Então, muitas vezes, né, eu conheço estudantes que falam assim, poxa, eu tenho que ficar tirando o violoncelo lá, tal. Cara, faz parte. Você escolheu o violoncelo, você tem que tirar ele da capa, do seu case, etc, para poder estudar. Então, uma das coisas que eu faço é, logo quando eu levanto, eu já deixo o violoncelo de uma forma estratégica para que seja menos penoso, menos difícil para depois de um dia de trabalho, eu sentar para estudar. Então eu já deixo meio que o violoncelo à vista, assim, sabe? Pronto.
só para eu, cara, trabalhei e etc, agora eu vou estudar. Que é um momento de prazer que eu tenho, um momento de lazer que eu tenho. O violoncelo para mim hoje, com a minha idade, não é exatamente uma coisa que eu objetivo como ser profissional. É tocar em grandes orquestras, ser um solista, não. Eu quero tocar bem, eu quero tocar muito bem para mim, porque eu gosto do instrumento, eu quero ser capaz de emocionar as pessoas tocando, etc. Da mesma forma como já me emocionaram com o violoncelo. É isso que eu quero. Se eu vou ser um solista, se eu vou, sei lá, tocar na Filarmônica de Berlim, é uma outra história, tá? Isso não está exatamente no meu controle. O que está no meu controle é estudar muito bem todos os dias com foco em resolver problemas, beleza? É isso aí. Regra número 2 aqui, né? Estratégia número 2, né? A regra dos 15 minutos, o início mais fácil. Isso aqui é ouro. O que é? Se você não tem vontade de estudar, comprometa-se a estudar por apenas 15 minutos. Vantagem, o maior obstáculo é começar. E de fato é, você sabe o que é. Depois de 15 minutos, a inércia do movimento geralmente faz com que você continue. Se não continuar, você ainda cumpriu sua meta mínima diária, tá? Então isso aqui, cara, essa regra aqui é de ouro. Tira o violoncelo e fala, eu vou tocar por 15 minutos. Vai ser impossível você tocar por 15 minutos. Porque você começa a tocar ali, sabe assim, independente se você já está um pouco mais avançado, no nível talvez intermediário, etc., você vai sentir aquele prazer que só o instrumento proporciona para você. E aí você vai lá, tal, e começa a estudar com um pouco mais de gás e de repente quando você vê, cara, passou 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas e você está tocando. Ou seja, aquele dia foi perfeito. Beleza? Exemplo prático, né? Diga a si mesmo, vou tocar apenas a escala de Dó maior e o primeiro compasso do meu estudo por 15 minutos. Acabou. Senta lá e cumpre com a sua missão. Beleza? Terceira estratégia, a importância do ambiente, né? O gatilho da ação. O que é? O ambiente deve ser um gatilho para o estudo. Seu cérebro associa o local a uma atividade. Isso aqui é muito real, tá? O nosso cérebro, na verdade, está o tempo todo fazendo neuroassociações, né? Mas quando você associa isso aqui, a sua rotina de estudos com um determinado local, cara, aquilo funciona como uma âncora com você. Então, todas as vezes que você chega naquele horário, dentro daquele ambiente, com aquelas condições, você sabe que você vai ter que sentar para estudar. E o seu cérebro, se o ato de estudar é uma coisa alegre, contente, atrativa, interessante para você, cara, seu cérebro já vai te colocar nesse estado, ou seja, um estado mais rico de recursos para que você consiga estudar e você cada vez mais vai depender menos de motivação para isso. Então, um exemplo prático aqui, deixa eu ver um violoncelo fora do case. Putz, ó, é o que eu tinha acabado de falar. Montado no cavalete, com o arco pronto e a estante de música aberta na peça que você precisa estudar. Remova distrações como celular, TV e etc. do seu campo de visão. Tá? Estratégia número 4, o hábito de empilhamento, né? Que é habit stacking. Né? O que é? Anexar o novo hábito de estudo a um hábito já existente. Isso aqui também é bem interessante. Vamos lá então para um exemplo prático. Tá? Depois que você terminar de jantar, né? Um hábito que já existe, você janta todos os dias, etc. Imagino que sim. Eu estudarei violoncelo por 30 minutos. Né? Depois que você terminou de jantar, você vai lá tal, e vai encaixar um novo hábito. Você vai anexar um hábito a um hábito que você já tem, que já está aí, consolidado e etc. Como, por exemplo, o hábito de jantar. Então, depois que você terminou de jantar, você vai lá e vai estudar o violoncelo por 30 minutinhos. Então, cara, é uma forma de você desenvolver, de você encaixar aquilo na sua rotina, tá bom? E com o tempo, esse hábito, ele se torna exatamente aquilo que ele é, um hábito, né? Essa ação de você ir lá estudar tal, se torna exatamente um hábito e você, cara, vai conseguir estudar com muito mais tranquilidade, sem ter que fazer aquela força tremenda, que é uma coisa penosa quando você está começando para poder estudar, beleza? Estratégia número 5, a prática da morte súbita, né? Foco na qualidade. Olha só que estratégia de ouro isso aqui, cara. O que é? Estudar um trecho difícil com a mentalidade de que você só tem uma chance de acertar. Se errar, você para e anota o erro, ou você pensa sobre o erro, você busca soluções para lidar com aquilo, tá? Vantagem, ter a concentração máxima e efetiva, né? E evita o estudo passivo e repetitivo, né? A disciplina é inútil sem foco. Então essa aqui é uma estratégia assim, quando você tem pouco tempo, tá? Se você realmente tem pouco tempo para estudar, essa aqui é uma estratégia que pode ser muito válida e naturalmente vai exigir de você, digamos assim, a sua plena capacidade de tocar o instrumento de uma forma muito súbita, tá bom? Por isso que essa técnica se chama morte súbita. Então isso aqui é interessante. Então isso aqui é muito interessante quando você tem realmente pouco tempo para poder estudar, tá? Então você chega lá e foca estritamente na qualidade, sempre, lembrando, sempre dá para resolver, para encaixar a resolução de problemas, tá?
E esse tem que ser o seu foco, cara, 100% do tempo quando você está estudando. Estratégia número 6, a estratégia do estudo de manutenção para dias ruins, tá? Cara, eu confesso para você que essa aqui eu uso bastante. Não exatamente porque eu tenho muitos dias ruins, não é o caso, mas assim, eventualmente, quando eu tenho um dia ruim, eu utilizo assim, diria que 100% das vezes, tá bom? E essa estratégia aqui, cara, de verdade, cara, se essa estratégia aqui não valeu o seu like até agora, pô, colabora com a gente aí, deixa um like, isso aqui ajuda muito o canal e tô contando contigo, né, pra gente crescer aqui e poder produzir outros conteúdos também, cara. Tenho um contato com grandes violoncelistas que eu quero trazer aqui pro canal e tô na sua dependência aqui do canal crescer. Ajuda a gente aí, se você chegou até aqui, se inscreve, dá essa moral, beleza? Então, a estratégia do estudo de manutenção para dias ruins, né? O que fazer quando não tiver energia ou ânimo, né? Não se force a estudar do repertório difícil, que é uma coisa que vai exigir bastante energia de você, né? Aprender qualquer coisa exige muita energia da gente, né? Você precisa estar num foco tremendo ali para isso, né, cara? Então, assim, essa estratégia é muito útil porque você vai focar apenas em manutenção, né? Então, faça um estudo de manutenção técnica, tá? Então, um exemplo prático, estude apenas o que é fácil e relaxante. Cordas soltas, isso aqui bem para quem está começando, né, tal. Alongamentos ou a peça mais simples que você já domina. O objetivo é manter a cadeia do hábito intacta, não progredir, tá bom? Então, nesse dia é um dia que você não perde. Pode ser que você não ganhe, mas é um dia que você não perde, tá? Eu utilizo bastante essa estratégia, cara, focando em parte técnica, sabia? Assim, eu nem foco tanto em repertório. Quando eu estou nesse estado, que eu tô cansado e poxa, tem dias que realmente estamos cansados, todos nós, né? Eu, cara, confesso pra você que assim, eu não pego repertório, porque eu vou me frustrar. Ainda mais se é um repertório assim, de uma peça mais complexa, que eu tô estudando, etc. Cara, eu não pego repertório, de verdade. Nesse dia eu foco apenas assim, nas escalas, nos arpejos, grandes mudanças de posição, assim, sabe? Algumas mudanças de arco, faço escalas com outros tipos de arcadas também. Então é um dia que eu uso para afiar um pouco mais a minha técnica. E no dia seguinte, cara, vida normal, aí você segue, você volta a estudar o seu repertório, etc. Beleza? Estratégia número 7, o estudo mental. Isso aqui também é bem interessante, especialmente quando a gente está doente, tá? Quando você chega nesse nível, digamos assim, de compromisso, de você não querer deixar de estudar nenhum único dia, o que acontece é que você vai vivenciar um fenômeno que é o fenômeno da culpa, né? Então, assim, cara, quando você, eventualmente, você vem de uma frequência muito boa, sei lá, uma frequência muito grande de, tipo, 30 dias estudando, e você pega um resfriado muito forte, você não tem condições de estudar, e nem é indicado que você, mesmo doente, você vai lá estudar, a menos que seja o seu trabalho, aí você vai ter que ver o que você faz, se você consegue ou não. Tem caso que não dá, cara, tem caso que a gente tá doente realmente, assim, e você não tem energia de fato para nada, tá? Mas a culpa lhe acompanhará, violoncelista, é uma coisa que vai acontecer, você vai se sentir culpado, tá? Nesse sentido. E essa estratégia é muito útil. É muito útil porque você começa a trabalhar com outro tipo de memória, né? Que você tem a memória motora quando você está tocando aqui e tal, e não necessariamente você está pensando para fazer depois que você já decorou a peça, mas você vai trabalhar com a sua memória visual, lembrando da peça. Então, assim, como é que funciona essa estratégia do estudo mental, né? Quando o corpo falha. O que fazer quando não tiver energia ou ânimo? Se estiver muito cansado ou doente, estude mentalmente. Um exemplo prático. Feche os olhos e visualize a partitura, o movimento dos dedos e do arco. Ouça a música na sua cabeça. Isso fortalece as vias neurais sem exigir esforço físico. Então isso aqui é uma baita de uma estratégia assim que eu recomendo fortemente, assim, uma estratégia que é super útil e vai por mim. Grandes violoncelistas fazem isso, né? Até mesmo conversando com o professor Mauro Brúcoli, né? Ele comenta, né, que em grandes solos os violoncelistas mais experientes decoram a música de várias formas. E decoram a tal ponto de conseguirem escrever a música sem necessariamente estar com o instrumento, assim, sabe? É nesse nível, então realmente é um negócio diferenciado, beleza? Estratégia número 8, né? O princípio da recompensa imediata, né? O que é? Recompensar-se imediatamente após o estudo para reforçar o ciclo de disciplina, tá? Não sei se você sabe, né? Mas tem diversos livros que falam sobre essa questão dos hábitos, mas todos os hábitos que são firmados, sejam eles hábitos positivos ou negativos. O que é um hábito positivo? Por exemplo, estudar violoncelo todos os dias. Um hábito negativo é alguma coisa que a gente troca o nome de hábito para vício, tá bom? É uma coisa que você fica viciado em fazer, mas que não necessariamente está construindo, está te ajudando a construir a sua vida para algo melhor e virtuoso, beleza? Basicamente seria isso. Então, o que acontece é que todos os hábitos, sejam eles positivos ou negativos, possuem recompensas. E onde que a gente deve focar
para conquistar recompensas maiores? Em hábitos que oferecem recompensas geralmente de longo prazo. Porque pode observar, todos os vícios oferecem recompensas de curto prazo. E definitivamente essas recompensas não são necessariamente recompensas virtuosas, tá? Beleza? Então isso aqui é muito interessante. Um exemplo prático, né? Eu só posso assistir ao meu programa favorito, Recompensa, depois de completar meus 45 minutos de técnica. E aqui o seu hábito, tá? Então você coloca ali o hábito primeiro e depois a recompensa. Isso vai reforçando esse ciclo. Então, cada vez mais você fica mais animado para estudar, porque você sabe que depois você tem uma recompensa. Logicamente, depois de um certo tempo estudando violoncelo, cara, a recompensa se torna o violoncelo. Mas no início, eu sei, se você estiver iniciando, é bastante penoso. Não é fácil, tá bom? E digo mais, não é fácil para ninguém, tá? Então, vai por mim. Persiste, insiste aí, porque vale muito a pena, tá? 9 aqui, o diário de estudo, né? O progresso visível. O que é? Manter um registro simples do que foi estudado e, mais importante, do objetivo alcançado. Pô, isso aqui é uma forma de você documentar a sua evolução, né? Então é uma coisa que é bem interessante, tá? Você pode fazer isso também através das redes sociais hoje em dia, né? Utilizando o próprio registro em vídeo. Tem muita gente que faz isso, cara. Muita gente, de verdade. Eu mesmo, o meu objetivo aqui é documentar, tá? A minha evolução e tudo mais, para daqui 10 anos eu olhar e falar, caramba, como que eu tocava e olha como eu estou tocando hoje, assim, sabe? Então, é uma forma também de gerar esse compromisso com você que me assiste aí, né? Para que eu mesmo não desista. Então, quer dizer, uma coisa vai alimentando a outra e tudo se retroalimenta, beleza? Estratégia número 9, né? Aqui o diário de estudos, né? E a vantagem, né? No caso, a disciplina se alimenta do progresso. Ver o registro de dias consecutivos de estudo, a corrente, é um poderoso motivador. Porque você vê, cara, olha, eu tenho estudado todos os dias, cara. Assim, por mais difícil que seja, ou que tenham sido alguns dias, eu persisti e venci. E vou te falar uma coisa, cara, isso aqui vale para tudo. Depois que você começa, você percebe, poxa, como eu fiz bem em ter me dedicado, em ter vencido a minha preguiça e ter estudado. Sabe assim, você vai dormir gozando daquilo que se conhece como o sono dos justos. Então, cara, é uma sensação maravilhosa. Eu amo essa sensação, assim, sabe? E ela só vem quando você tem dias que são desafiadores, né? Mas que você vai lá e vence aquilo que você se propôs a fazer. Não o que os outros te propuseram, mas aquilo que você se propôs, aquilo que você quer fazer de fato. Beleza? Número 10 e última estratégia aqui, né? O contrato de responsabilidade, né? Accountability. O que é? Compartilhar seu objetivo de estudo com outra pessoa, professor, amigo, colega de canal e etc. É justamente o que nós fazemos aqui nesse canal, né? Então, um exemplo prático. Envie uma mensagem ao seu professor todos os dias após o estudo, dizendo: estudo do dia concluído. O medo de falhar na frente de outra pessoa é um poderoso motor de disciplina. Bom, separei essas 10 estratégias aqui, que na minha visão, assim, são muito efetivas, são muito poderosas e vão te ajudar, sim, com toda certeza, a ter uma grande motivação para poder estudar e depois disso transformar essa motivação em disciplina. E aí, cara, é só seguir, beleza? Porque é de fato a disciplina que leva a gente para os lugares que nós mais queremos ir. É isso, fico por aqui hoje. Pô, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente e te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui!